Olá, aqui é a Juliane Furno para gravar mais um giro de notícias num cenário diferente. Antes de começar, queria lembrar você que não é inscrito que se inscreva aqui no nosso canal, deixa aquele comentário de engajamento, dá like, compartilha, ajuda esse conteúdo a chegar em mais gente. E agradecer muito a você que é um apoiador, sugerir para quem não conhece, quiser nos ajudar a manter o nosso trabalho, que clique na descrição aqui do vídeo, conheça o nosso programa de Apoia-se e a partir de R$6 você se torna um apoiador e ajuda a gente a manter o nosso canal. A primeira notícia que eu queria trazer para vocês já devem ter visto bastante na semana passada, é sobre a inflação do mês de março de 2022. Ela acumulou uma variação de 1,62%. Isso nada mais, nada menos que a maior inflação para o mês de março desde 1994, ou seja, um ano antes da implementação do Plano Real. Para os dias mais recentes, se a gente for olhar de 2003 para cá, para qualquer mês de referência, essa inflação de março de 2022 é a maior inflação que a gente teve até agora. 1,62%, inclusive é muito próximo da meta de inflação que foi estabelecida lá no Plano Real nos anos 90 para um ano inteiro, só para um mês. Se a gente for levar em consideração o agregado dos últimos 12 meses para cá, nossa inflação já chegou na casa dos 2 dígitos. E é bom lembrar que a inflação vinha caindo no Brasil desde outubro de 2021, como vocês estão vendo aqui nesse gráfico, e ela passa a se acelerar em fevereiro e agora tendo esse pico no mês de março. Não precisa ser muito inteligente, inclusive quem assistiu os vídeos passados aqui do canal já sabe, qual que é a causa dessa inflação. Se anteriormente, como a gente já falou em outros vídeos, a causa principal da inflação de 2020 para cá era basicamente a desvalorização cambial, agora essa causa, vamos dizer que é um pouco mais residual, já que o dólar tem se valorizado com relação ao real. Então, o que explica a inflação brasileira neste momento são muito mais as opções domésticas, leia-se preços administrados. Administrados quer dizer no colo do governo federal, que são basicamente dois. Em primeiro lugar, os combustíveis e em segundo lugar, as tarifas de energia elétrica. Em relação aos combustíveis, vocês também estão vendo nessa tabela que os transportes foram que o item que mais contribuiu para esse acumulado mensal alto de variação da inflação para o mês de março. Tem a ver, claro, por um lado com a guerra na Ucrânia, as sanções imperialistas contra a Rússia e toda a desorganização de um mercado que em grande medida a Rússia é um provedor, que é o mercado de óleo. Então, qualquer desorganização na estrutura de oferta nesse mercado tende a variar substancialmente para cima os preços, mas a Petrobras, com a sua política de paridade do preço de importação, não só repassa automaticamente esses aumentos para o mercado doméstico, mas é bom fazer referência aqui que esses preços internacionais ainda precisam ser multiplicados pela taxa de câmbio e ainda são acrescidos dos custos de internalização que a Petrobras utiliza como referência, tal como se ela fosse uma importadora de petróleo. Então adiciona de forma artificial custo de internalização do combustível, risco de importação, frete de navio e mais uma série de custos dos quais a Petrobras em grande medida não tem, levando em consideração que aqui ela importa em torno de 20%, 25% só de derivados de petróleo, o resto a gente é autossuficiente na produção e refina em mercado nacional. O segundo item, vocês também estão vendo nessa tabela, são os alimentos. Eles também, assim como óleo, têm uma vinculação também com o cenário externo, então a guerra e a desorganização de uma estrutura de fornecimento global, especialmente de trigo, dos quais Ucrânia e Rússia também são grandes produtores, impacta o preço internacional desses grãos, que como são commodities, não se baseiam pelo preço, pelo custo de produção, mas sim pelo seu preço transacionado em bolsa de valores, e também o fato de que Rússia e Ucrânia, principalmente Rússia, são grandes produtores de potássio, que é um insumo importante para a produção de fertilizantes. Então, o grão em alta e os fertilizantes em alta também impactam o custo da agricultura. Tem efeitos sazonais aqui também, que impactam o preço dos alimentos, mas a produção desses alimentos, que envolve uma estrutura de maquinário, é movida a óleo diesel.
E não só para produzir esses alimentos, mas para distribuir esses alimentos, o custo dos derivados de petróleo, principalmente aqui do diesel, é fundamental. Então, vale aquela máxima de que a cesta básica no Brasil é transportada por petróleo. Então, não adianta você tentar, né, se eximir desse preço dizendo que você não tem carro e não consome derivado lá na bomba do posto de combustível, porque as coisas que você consome ou tem petróleo na composição ou foram transportadas por petróleo, já que o nosso modal de transporte é basicamente rodoviário. Então, o preço aumentado desses derivados vai impactar na economia como um todo e esses dados têm sinalizado já isso para a gente, a despeito, como eu falei, da queda, da redução do fosso, da desvalorização do real frente ao dólar. Soma-se a isso o fato de que a inflação não é um fenômeno neutro, principalmente se a gente for levar em consideração como ele afeta diferentes classes sociais. O IPCA, que é esse índice que nos deu a variação da inflação de 1,62%, ele é um índice que calcula uma média. E não só uma média, mas uma média que leva em consideração padrões de consumo muito distintos. O IPCA pega uma família que ganha entre um salário mínimo e uma família que ganha 40 salários mínimos. E a cesta de consumo, o padrão de consumo dessas famílias é radicalmente distinto. Então, enquanto as famílias que ganham salários mais elevados ou consomem mais serviços, ou mesmo se protegem mais dos efeitos inflacionários, porque podem aplicar parte dessa renda em títulos que são indexados, que corrigem a inflação, os mais pobres não só consomem justamente as coisas que estão com o seu preço em alta, como são mercadorias e principalmente bens de primeira necessidade, como são alimentos, assim como eles têm o que os economistas chamam de maior propensão marginal a consumir, ou seja, eles não têm possibilidade de poupar a sua renda, eles gastam tudo. E na medida em que a inflação está localizada nestes produtos, eles gastam cada vez uma parcela maior da sua renda para adquirir aqueles mesmos produtos que eles adquiriam anteriormente, ou seja, este tipo de inflação ajuda a acirrar as desigualdades sociais e a empobrecer ainda mais os trabalhadores que já têm ficado cada vez mais pobres por outras variáveis também, como a desestruturação do mercado de trabalho e a própria forma como o governo tenta corrigir essa inflação, que é via aumento da taxa de juros, que por sua vez desaquece a economia, ajuda a restringir a oferta de emprego, portanto deixando o pobre cada vez mais pobre. A segunda notícia é sobre a máquina do iFood, que foi em grande medida desvendada por uma notícia muito interessante, uma reportagem muito legal da agência pública que eu vou deixar linkada aqui. Além disso, também vou deixar linkado aqui, para quem quiser se aprofundar nesse tema, uma live que a gente teve aqui no canal com o Paulo Galo, que é uma liderança dos entregadores antifascista, e essa reportagem da agência pública, ela desmascara uma grande rede de intervenção do iFood na forma de empresas contratadas para atuar como veículos de comunicação extraoficial, que tem como objetivo a infiltração de pautas na categoria e principalmente a desmobilização de pautas que surgem genuinamente dos entregadores através das suas instâncias organizativas, especialmente dos entregadores antifascistas. Duas dessas formas de atuação chamaram muito a atenção no último período, que foi a criação de duas páginas, de dois perfis. Um deles chama Não Breca Meu Trampo e o outro chama Garfo na Caveira. Inclusive, esse Não Breca Meu Trampo, é muito sugestivo, porque vocês devem lembrar que a grande ação que os entregadores fizeram no período recente foi a tal da greve dos apps, que tinha como lema Breque dos apps. Então, o Não Breca Meu Trampo é uma tentativa de descreditar, deslegitimar uma grande ação que era o breque, ou seja, uma parada, uma das formas de pressão que os trabalhadores historicamente fazem sobre o capitalismo por reivindicações de melhores condições de trabalho, que é justamente a paralisia da força de trabalho. E alguns funcionários ali foram entrevistados, obviamente não quiseram se apresentar, e que mostram essa máquina, do que inclusive agora já tem até um nome que chama Marketing 4.0, que é a forma como o iFood funciona através dessas campanhas e intervenções extraoficiais, veja, a criação de perfis que não estão necessariamente ou oficialmente ligados pela empresa,
que parecem genuinamente feitos por trabalhadores, por pessoas físicas, né, sem vinculação necessariamente com o patrão, com os dirigentes da empresa, mas que servem justamente para que a empresa se comunique melhor com os trabalhadores, a despeito de parecer uma campanha oficial. Olhem essa conversa que está aparecendo aqui do lado, que foi extraída de 2 trabalhadores que trabalham nessa empresa de comunicação do Marketing 4.0, né? Nada muito diferente do que funciona, inclusive, de como funciona, inclusive, as redes do Bolsonaro, né? Uma tentativa, inclusive, de fake news e de mobilização de sentimentos, né? Das pessoas comuns, parecendo muito dissociado do que é a genuína ideologia oficial do Palácio do Planalto e aqui da empresa. Então, eles moldam aqui, inclusive, com bastante intencionalidade, uma estratégia de que tipo de ideia, inclusive, se coaduna melhor com qual das páginas, para parecer o mais descolado possível, menos artificial possível, para parecer justamente que surge como um movimento espontâneo da categoria e não como algo arquitetado, inclusive bastante caro, que é feito pela empresa como forma de desmobilizar os trabalhadores e as suas principais reivindicações. A ideia dessa campanha foi principalmente criar pautas alternativas para pulverizar o que era a pauta central que ganhou força com essa organização dos entregadores. No dia 21 de abril de 2021, houve uma grande manifestação dos entregadores na cidade de São Paulo e eles viram que lá tinha um cara meio estranho. Era um cara sozinho, que estava carregando uma faixa de 3 metros, inclusive não era uma faixa pintada em casa, uma faixa mandada fazer, entregando vários adesivos e um abaixo-assinado que exigia vacinação prioritária para entregadores de aplicativo. A ideia dessa infiltração, né, desse sujeito, que depois foi descoberto pela agência pública, era basicamente 2. A primeira, inclusive, era posar de um certo progressismo, né, na ideia, inclusive, contraposta aos anti-ciência, né, em defesa da vacina, em defesa da vida, mas que nada mais era aqui do que defesa do lucro do patrão. Ou seja, que esses trabalhadores furassem a fila, fossem vacinados primeiro, não para que protegesse a sua saúde, mas para que garantisse que eles não ficassem em casa doentados, ou seja, que deixassem de trabalhar e garantir a porcentagem de lucro que fica com a empresa, e muito menos para que isso chegasse num grau expressivo de tal monta que a empresa tivesse que ser em alguma medida constrangida a prestar alguma solidariedade ou algum socorro em forma de auxílio saúde, que inclusive era uma das reivindicações que estavam presentes nessa manifestação. E em segundo lugar, na medida em que entra a campanha da vacinação prioritária, se dilui ou se pulveriza o que era a pauta principal nessa manifestação, que era a reivindicação por melhores condições de trabalho e justamente a pressão para que o iFood tivesse algum mecanismo de segurança em termos de saúde, para que se esses trabalhadores contraíssem a doença e não pudessem trabalhar, ou seja, tivessem que ficar quarentenados, que eles tivessem a garantia de um mínimo de renda para sua sobrevivência material. Aqui tem uma série de confusões aqui jurídicas e ideológicas sobre se essa pauta é legítima ou não. Tem muita gente que advoga que o iFood não teria nenhum tipo de responsabilidade por esses trabalhadores, porque diferente de uma empresa, ele não contrata trabalhadores, né? A tarefa do iFood, na verdade, seria conectar ou intermediar bares e restaurantes que querem vender coisas e entregadores que querem entregar coisas. Então, ele não tem trabalhadores, ele só faz a intermediação de mão de obra. Acontece que, diferentemente do que se conhecia, né, o que era aquela presença mais tradicional de um trabalhador autônomo, os trabalhadores do iFood, Rappi e outras plataformas de aplicativo, eles têm sim subordinação a essas empresas. Vamos pegar aqui um exemplo de um taxista autônomo. Ele tem lá o seu carro e ele paga, né, a depreciação do seu carro com parte do que ele recebe das corridas, ele paga impostos e ele paga um aluguel pela placa do táxi. Se ele não quiser trabalhar no outro dia, ele deixa de receber. Um empregador dessas empresas de entregadores, se ele não quiser trabalhar no outro dia, ele tem vários mecanismos, ou ele sofre vários mecanismos de coerção, inclusive mecanismos que ele não conhece, porque isso não está estabelecido de forma transparente em nenhum lugar.
ele pode sofrer sanções, ele pode ser expulso da plataforma, ele pode sofrer um sistema de redução da oferta de corridas que cai no celular dele. Inclusive tem um exemplo aqui que a Ludmila Bilho, que é uma pesquisadora nessa área de aplicativos, ela organizou, está num artigo que eu vou deixar linkado aqui também, que ela diz que existem mecanismos de uma certa coerção para que entregadores trabalhem naqueles períodos que são mais difíceis de haver oferta de trabalhadores. Vamos pensar aqui, uma segunda-feira chuvosa, entre 7 da manhã e meio-dia. Aí tem poucos trabalhadores, o iFood constata que tem poucos trabalhadores na rua, ele vai lá e lança uma campanha, chega um SMS no celular de todo mundo e diz assim: quem fizer 10 corridas entre 7 da manhã e meio-dia vai ganhar um bônus de R$100. Aí os trabalhadores vão lá, tomam um café, colocam a roupa e saem para fazer corrida. Quando eles chegam na 9ª corrida, a 10ª corrida nunca chega no celular deles, mas eles notam que começa a chegar a 6ª, a 7ª, a 8ª no celular do amigo deles. E aí chega o meio-dia, 1h, e aí eles começam, eles voltam a receber corrida. Ou seja, um mecanismo aleatório de chegar corridas ou não chegar, que é controlado por uma plataforma que subordina as condições de trabalho, inclusive a própria remuneração variável, em momentos que o preço do transporte está mais elevado, por mecanismos de oferta e procura ou não. Tudo isso passa ao largo do trabalhador e é uma determinação da empresa. Portanto, existe uma subordinação real à empresa a despeito de haver um processo de responsabilização de direito por esses trabalhadores. Portanto, é uma reivindicação extremamente legítima. E arrisco a dizer aqui que o custo dos grandes escritórios de advocacia que trabalham para essas empresas para garantir cotidianamente que elas não têm vínculo com os seus trabalhadores talvez seja mais alto do que garantir o vínculo com esses próprios trabalhadores, em termos de custo real. Mas o mais importante aqui não é só quanto custa, mas é sim manter essa lógica de que esses trabalhadores devem ser o máximo explorados possível e manter uma distância laboral dessas grandes empresas numa nova modalidade de capitalismo cada vez mais predatório para os trabalhadores. Terceira e última notícia, que se relaciona um pouco com a segunda, embora não seja uma notícia merda, felizmente, que pena que ela vem de longe, não é do Brasil, que é a notícia que os trabalhadores da Amazon conseguiram criar o seu primeiro sindicato. Essa é uma notícia muito legal. E ela é mais legal ainda se a gente for lembrar que no ano passado, no estado do Alabama, foi tentado que se criar um sindicato de trabalhadores de galpão da Amazon, que inclusive vários artistas de Hollywood se envolveram na campanha para criar esse sindicato, e mesmo assim, olha que estranho, só 700 trabalhadores que participaram da Assembleia votaram para criar o sindicato, e quase 2.000 trabalhadores foram para a Assembleia e votaram para não criar o sindicato. O que mostra que provavelmente existiu algum mecanismo de coerção ou uma grande cultura antissindical presente nos Estados Unidos e principalmente nessas grandes empresas do ramo varejista, que são as que têm as menores taxas de sindicalização. Inclusive, o setor privado nos Estados Unidos tem uma taxa de sindicalização de só 7%. Isso na maior democracia do mundo. E essa campanha, que deu ensejo para a criação desse sindicato, ela foi levada adiante depois que o Chris Smalls, esse que está aparecendo aqui na foto, ele foi demitido no mesmo dia que ele liderou uma paralisação por melhores condições trabalhistas e por melhores condições de saúde, porque essa paralisação aconteceu no momento mais grave da pandemia, que exigia uma série de medidas sanitárias, principalmente nos Estados Unidos, que foi um local líder na contaminação e no número de mortes, ou seja, nem era uma reivindicação de caráter socialista, bolivariano, mas tão somente que garantia a própria reprodução da vida material dos trabalhadores. E o fato dele ter sido demitido no mesmo dia, uma despreocupação com qualquer prática antissindical, que não tenta nem disfarçar que o motivo principal foi ter liderado uma paralisação num setor que pela própria estruturação ali literalmente não pode parar. A Amazon, é bom fazer referência, é uma máquina de moer gente. Inclusive, os acidentes de trabalho são em até 80% maiores na Amazon do que são em empresas similares, como vocês estão vendo nesse gráfico aqui do lado.
A galera, os dirigentes da Amazon, eles limitam até a quantidade e o tempo que você passa indo no banheiro. É tipo uma coisa vinculada a direitos nem humanos, a direitos dos animais, a necessidades de caráter fisiológico. E a prática antissindical é de tal monta que aqueles trabalhadores que não podem ser efetivamente demitidos por algum motivo, esses trabalhadores são forçados, né, a formas de exaustão, de forma que eles só podem pedir folga porque são levados ao seu limite físico, e essas folgas ou a própria exaustão da capacidade física fazem com que eles reduzam a sua produtividade do trabalho, e aí, bingo, encontra-se um precedente para a demissão desse trabalhador, que é justamente pela sua baixa produtividade. Os caras da Amazon chegaram, como mostra aqui nesse link que eu vou deixar por último, a gastar $3.200 por dia para consultores dessas empresas especializadas em atividade antissindical. Para vocês terem uma ideia da tortura, os caras são obrigados a assistir vídeo e palestra antissindical no local de trabalho e mostra a preocupação, né, o gasto monetário, também de tempo, que essas grandes empresas se dedicam a construir um arcabouço profundamente antissindical e anti-organização dos trabalhadores. Assim como na notícia passada, aqui o lance não é somente o quanto se gasta com isso em relação ao quanto se gastaria com, por exemplo, uma política mais eficaz em termos de saúde, controle sanitário, mas é justamente a consolidação, né, a produção e a reprodução de uma lógica de trabalho que precisa se dar sob, né, um braço forte de uma lógica autoritária em que para os trabalhadores só resta o trabalho cada vez mais atomizado, individualizado, e a restrição, a destruição de qualquer forma associativa e coletiva de trabalho que relembre momentos mais gloriosos do sindicalismo americano, vinculado não só a pautas corporativas, mas também à reivindicação de um Estado e de empresas que sejam mais garantidoras e provedoras de serviços de caráter universal. É isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!